Renascimento, período que marca o fim da Idade Média na arte e o renascimento cultural, científico e artístico do ser humano. O Renascimento também é um período que marca o início da Idade Moderna, não só nas artes, mas como na nossa linha histórica geral, na história da humanidade. Bom, nasceu na Itália, principalmente em Florença, durante as primeiras décadas do século XV, pessoal. Marca o renascimento do ser humano, né, cientificamente e culturalmente, como o professor já disse, e marca também o fim da Idade das Trevas, ou da Idade Média. Tendência que resgatou alguns valores e técnicas da Grécia e Roma Antiga. Ou seja, é uma tendência artística que resgata os valores clássicos. Tem como premissa, pessoal, o antropocentrismo. Antropo, ser humano, homem ou mulher. Centrismo, centro. Ou seja, era uma tendência artística humanista que tinha o ser humano como centro da ciência e da arte. Do Renascimento, nós vamos falar de dois períodos aqui, de forma bem resumida. O primeiro período marca a descoberta de 4 grandes patamares na arte, ou 4 grandes técnicas, sendo elas perspectiva, óleo sobre tela, configuração em pirâmide da composição e o uso da luz e sombra, o chiaro escuro. Nesse primeiro período, o professor vai falar com vocês basicamente de 3 artistas: Masaccio e Botticelli na pintura e Donatello na escultura. A primeira técnica, perspectiva, pessoal, uma das descobertas mais inovadoras do Renascimento no que se refere à técnica de pintura e desenho. É uma técnica utilizada para simular o efeito de profundidade em uma superfície plana, ou sobre uma tela, sobre uma folha de papel, ou até mesmo sobre uma parede. Ou, num conceito mais científico, conjunto de regras matemáticas e de desenho que permitem reproduzir sobre uma folha de papel ou sobre qualquer superfície plana o aspecto real dos objetos. Por exemplo, aqui nesse esquema de desenho de um cenário de uma rua com prédios, a perspectiva ela é utilizada para simular esse efeito de profundidade. Ó. Percebam que conforme os prédios, a rua vai se afastando, vai afunilando. Esse ponto inicial de onde essas linhas que marcam os desenhos é chamado de ponto de fuga. Essa linha horizontal aqui é chamado de linha do horizonte. Desse ponto de fuga na linha de horizonte se originam as linhas convergentes, utilizadas como referência para fazermos o desenho em profundidade, em 3 dimensões. Essa técnica foi descoberta durante o período renascentista no século XV, no primeiro período, e sendo utilizada pela primeira vez pelo pintor italiano Masaccio, conforme vamos ver mais adiante nessa explicação. Outra descoberta inovadora foi o uso da técnica óleo sobre tela, pessoal. A técnica de pintura de excelência no período renascentista. A descoberta do óleo sobre tela, ela permitiu novas opções de cores e de tons e subtons dessas cores. Também, através desse material, os artistas conseguiram obter novas texturas e simular formas em 3 dimensões, porque a tinta a óleo ela tem como característica um brilho mais intenso e é uma tinta que você consegue trabalhar por períodos longos de trabalho. Se você não utilizar um catalisador, um secante ali, cobalto,
até por um ano, até mais, você consegue mexer com a mesma obra, com o mesmo quadro ali, fazendo experiências com tonalidades, usando as técnicas do esfumato ali, de luz e sombra. E é uma tinta que ela é feita através de um mineral moído na época, chamado de cor pigmento, misturada a um óleo, que é o nosso aglutinante. A tinta ela é formada por uma cor pigmento, no caso o mineral moído, misturado a um aglutinante ou a um veículo, que é o nosso óleo. Essa tinta óleo era aplicada sobre uma tela de tecido e era trabalhada ali por longos períodos pelos artistas ali nos desenvolvimentos de suas pinturas, das suas belas obras clássicas. Aqui a obra Pagamento do Tributo de Massácio. É uma pintura, uma pintura que é da técnica óleo sobre tela. E mais adiante o professor vai falar sobre ela, porque essa é a técnica, é uma das telas de Massácio onde ele utilizou a técnica de perspectiva, sendo ele o pintor do primeiro período renascentista a utilizar a perspectiva em suas obras. Uso de luz e sombra ou chiaroscuro foi uma técnica descoberta também no Renascimento, que eles utilizavam para modelar formas, pessoal. Nessa técnica, as partes mais claras surgiam das partes mais escuras da pintura ou do desenho. Como resultado, esse efeito produz numa superfície plana, na folha de papel ou no quadro, a ilusão de relevo escultural em 3 dimensões. Aqui, por exemplo, ó, sombra projetada, meia sombra, sombra própria, luz e reflexo. Como que era utilizado, pessoal? As cores mais claras emergiam das mais escuras, ó, para dar o efeito de tridimensionalidade ou de volume, de realismo na obra. No caso da tinta, aqui é feito com lápis, por exemplo, ele usava a tinta preta aqui e ia clareando com branco em tons de cinza até simular o efeito de luz ou o efeito de sombra. Chiaro escuro, traduzido do italiano, significa claro e escuro. Configuração em pirâmide tridimensional. Nessa abordagem da composição de uma obra, os artistas eles usavam a cabeça das figuras como ponto focal, o ponto principal na composição do quadro. Isso foi uma inovação também descoberta no Renascimento. Nessa obra de Botticelli, a gente percebe esse uso da configuração em pirâmide. O tronco, a base da nossa pirâmide, e a cabeça, o ápice, o ponto focal da nossa pirâmide nessa composição, nessa estrutura. Isso foi uma inovação do Renascimento que tirou um pouco aquela questão apenas de frontalidade e de linearidade observada em pinturas do estilo medieval, como da arte gótica, bizantina, etc. e tal. Sobre o primeiro artista que nós vamos falar do primeiro período, o Botticelli, esse rapaz boa pinta aqui, ele fugiu um pouco das regras novas do Renascimento. Diferente dos seus dois companheiros do primeiro período, Massácio e Donatello, ele não se baseava tanto no realismo tridimensional que estava ganhando força no Renascimento durante o século XV. Ele tinha um estilo de pintura mais linear. As suas pinturas, suas figuras humanas, elas eram uma coluna linear e alongadas, mostrando que ele ainda tinha alguma influência da arte bizantina em suas obras. Aqui na sua obra O Nascimento da Vênus, nós conseguimos observar isso. O pescoço levemente alongado, o rosto das figuras também alongados e uma
característica mais estática, mais linear, não tão realista e não tão tridimensional se comparado com as obras de Donatello e Massácio, os outros pintores desse primeiro período renascentista. Lembrando, do primeiro período renascentista são Botticelli, Massácio e o escultor Donatello. Massácio, pessoal, o pintor italiano responsável por essa obra, O Pagamento do Tributo, considerado o fundador da primeira fase do Renascimento. Um grande inovador que utilizou algumas técnicas ainda não vistas no mundo das artes em suas obras. Primeiro renascentista a pintar as figuras realistas como pessoas reais, não mais como uma figura linear como o Botticelli fazia. A característica do Massácio era pintar as pessoas como um ser humano real, não mais numa coluna linear como era observado nas artes medievais. Foi o primeiro artista a usar a perspectiva em suas composições para dar o efeito de profundidade. Aqui nós podemos observar na prática o uso da perspectiva, pessoal. A linha do horizonte, o ponto de fuga no personagem central aqui na sua obra, e do ponto de fuga as linhas convergentes utilizadas como referência para ele dar o efeito de profundidade nessa estrutura arquitetônica que ele coloca de fundo na obra dele. Donatello, o primeiro escultor do Renascimento. O que Massácio fez pela pintura, Donatello fez pela escultura, pessoal. Foi um pioneiro que resgatou uma técnica greco-romana de escultura chamado contraposto, pessoal. Esse contraposto ele consiste do escultor, na sua obra, deixar o peso direcionado num lado do corpo e o outro lado levemente relaxado, virado um pouco para o lado, para quê? Equilibrando o peso da escultura para que ela se mantenha em pé e não haja rupturas nas partes mais sensíveis, como nos braços, nas mãos, nas partes mais finas da escultura. Na sua obra, numa estátua de bronze Davi, nós percebemos o uso desse contraposto. Ó. O lado direito tensionado, sustentando o maior peso da escultura. O lado esquerdo levemente, em leve relaxamento, um pouco virado. Para o quê? Para equilibrar a escultura para que ela fique em pé e não haja rupturas nas partes mais delicadas. Características gerais do Renascimento. Essa aqui é a obra O Homem Vitruviano, um esboço de Leonardo da Vinci, um marco do Renascimento, porque nele nós conseguimos Leonardo da Vinci em seus estudos, era muito baseado na ciência. Ele mostrou o quê? Que dentro de um quadrado equilátero perfeito, o homem com os braços levantados em diagonal e as pernas eretas, cabia dentro desse quadrado. E o homem com os braços em diagonal para cima e as pernas abertas, cabia certinho numa circunferência. Esse esboço mostra bem o lado científico do Renascimento. Racionalidade, pessoal, é uma arte totalmente racional, que se volta à inteligência, ao equilíbrio, além do ideal de beleza greco-romano também. Dignidade do ser humano, rigor científico, reutilização das artes greco-romanas, pessoal. Essa dignidade do ser humano tem muito a ver com o antropocentrismo ou humanismo como foco principal desse estilo artístico. Rigor científico porque tudo era ciência nessa arte.
Perspectiva era geometria e matemática pura. Para desenhos esboços, também eram baseados em esquemas geométricos, mostrando que era uma arte realmente inteligente e científica. E como já foi dito, a reutilização das artes greco-romanas como foco dessas artes e que inspiravam principalmente o ideal de beleza que os renascentistas buscavam no desenvolvimento de suas obras. Da Alta Renascença, o segundo período, eu destaco 3 artistas principais. Na pintura, Leonardo da Vinci, o gênio, o ícone, o símbolo da Alta Renascença italiana. Michelangelo, um gênio da escultura, um excelente pintor de afresco. Outro grande artista desse período tão glorioso chamado Alta Renascença. E o boa praça Rafael Sanzio, um pintor de excelência sem precedentes e pelos livros de história um cara boa pinta, gente boa e queridinho dos italianos na época da Alta Renascença, no segundo período renascentista. Leonardo da Vinci e a sua obra Mona Lisa, a icônica Mona Lisa, uma obra cujo valor é incalculável, pessoal. Aqui nós podemos observar o uso da configuração em pirâmide, com a cabeça como ponto focal. Nós podemos ver a técnica da perspectiva, pelo fato lá da profundidade da paisagem de fundo. Nós podemos observar também o uso do chiaroscuro, onde as cores mais claras emergem ou surgem das cores mais escuras, dando um efeito de tridimensionalidade. E é uma pintura a óleo. As 4 técnicas principais do Renascimento aplicadas na técnica de Da Vinci. Da Vinci ele é considerado o gênio renascentista porque ele foi pintor, escultor, arquiteto, engenheiro. Ele foi o cara que mais desenvolveu trabalhos, que deixou escritos que contribuíam muito, não só para a arte, mas como para a ciência propriamente dita. Alguns dizem que ele, assim como Michelangelo, realizaram pesquisas em corpos que eles dissecavam para eles terem a posição precisa dos ossos, dos músculos, para desenvolver aprimorar suas técnicas escultóricas e pictóricas. A Mona Lisa, pessoal, existe uma coisa bem bacana que ela tem uma estrutura geométrica por trás dela também. A sincronia, a simetria dos olhos, a simetria da boca, nariz, os cálculos matemáticos. Isso mostra o quê? Uma ciência por trás da pintura icônica de Leonardo da Vinci. Dizem, pessoal, que a Mona Lisa foi a mulher de um mecenas. Mecenas eram os patrocinadores da arte durante o período renascentista. Outros dizem que a Mona Lisa é a versão feminina do Leonardo da Vinci. São mistérios que envolvem aí esse gênio e a sua obra de arte mais famosa. Rafael Sanzio, o bonitão Rafael Sanzio, o pintor das belas Madonas. Rafael Sanzio tinha uma precisão quase, se não uma precisão fotográfica em suas obras. Retratou principalmente as Madonas. Ele teve uma passagem bem curta e viveu pouco, morreu jovem, mas deixou grandes contribuições artísticas durante sua existência. Ele era muito querido pelos italianos porque dizem que ele era de uma simpatia ímpar, além de bem namorador e mulherengo pelos relatos dos livros de história. Ficou famoso principalmente por retratar as suas Madonas. E uma coisa bem bacana, em quase todas as obras de Rafael há um símbolo religioso. Aqui, ó, na primeira, na mão da criança aqui, uma cruz.
Na segunda obra, a figura dos fiéis, dos seguidores de Cristo, carregando seu corpo. E na terceira, olha aqui de novo, outra cruz na mão da criança ali. Então, Rafael foi um cara que contribuiu muito, junto com Leonardo e Michelangelo, que vamos ver na sequência, com o desenvolvimento de técnicas e o enriquecimento das belas artes no mundo ao longo da nossa história. Michelangelo, pessoal, um mestre em pintura de afrescos a fresco, pintura a fresco. É um tipo de pintura utilizando a técnica de têmpera sobre uma superfície de gesso ou argamassa ainda úmida. Essa sua pintura no teto da Capela Sistina, a Criação de Adão, é uma das obras que traz essas polêmicas, esses segredos, esses mistérios acerca das obras renascentistas e dos seus artistas. Atrás da figura que representa Deus, nós temos um conglomerado de anjos em torno de Deus ali. Só que se você olhar distante, isso parece a figura de um cérebro cortado ao meio. Inclusive, essa seda verde aqui representa o cerebelo ali. É por essas questões que alguns estudiosos, alguns conspiradores também, dizem que os renascentistas faziam estudos anatômicos ali para enriquecer suas técnicas e aprimorarem suas habilidades em relação à pintura e escultura. Essa obra aqui, ela deixa claro o humanismo e o antropocentrismo na arte, porque Deus, criando Adão, envolto em várias figuras angelicais que formam um cérebro humano, pessoal. Mistérios que temos aí no mundo da arte e quem sabe um dia não sejam revelados. Outra obra sua muito famosa é a escultura de Moisés, feita sobre mármore. Olha a habilidade desse escultor genial em retratar uma figura bíblica. Tá certo ali que ele fez um Moisés meio fitness ali, né? Meio baseado no whey protein ali, né? Porque, pô, depois de caminhar 60 anos em busca da Terra Prometida, tá bem o Moisés ali do Michelangelo. E outra escultura genial e super famosa dele, Pietà ou Madonna, figura da Virgem Maria com o corpo de Cristo sobre seu colo, num semblante de tristeza profunda ali, pessoal. Olha o relevo, cada drapeado da roupa. Sem dúvidas, um dos maiores gênios ao lado de Rafael e Leonardo da Vinci do período renascentista. Esses três aqui, Leonardo, Rafael e Michelangelo, fazem parte da alta renascença italiana, tá, pessoal? Botticelli, Masaccio e Donatello fazem parte do primeiro período da Renascença que se desenvolveu na Itália. Finalizando aqui, pessoal, cabe dizer que essas quatro técnicas que nós falamos aqui foram essenciais para o desenvolvimento das artes que vieram a partir dali. Barroco, maneirismo, tudo partiu, muitas técnicas partiram do Renascimento e perduram até hoje, até mesmo nas simples atividades de desenhos informais das pessoas. É claro que na arte contemporânea algumas técnicas dessas foram deixadas de lado, mas a contribuição italiana e dos gênios italianos para o universo artístico do desenho, da pintura e da escultura permanecem até hoje